nós estamos aqui mais uma vez para tentar responder as perguntas das pessoas que nos fazem pelo grupo Intercessores do Facebook. Lembrando que nós também estamos com um canal no YouTube, chamado Canal Davi Pérez, onde lá nós temos todos os vídeos que nós postamos das perguntas e respostas, como também nós temos lá vídeos de mensagem de Paulo Júnior, de Marco Feliciano, de Silas Malafaia, vídeos de curiosidade do que se passa no Brasil e no mundo. Então, se você tiver um tempinho, dá uma passadinha lá, né, deixa o teu comentário, nós ficaremos muito alegres em saber que você tem sido abençoado com o conteúdo do canal do YouTube, o canal Davi Pérez. Nós temos aqui, na verdade, duas perguntas, mas eu gostaria de, como tem o mesmo sentido, eu gostaria de responder as duas perguntas nesse vídeo. A primeira pergunta, na verdade, já me foi feita semana passada por Davidson. E hoje, uma pessoa também não quis se identificar e me fez a mesma pergunta. E Saulo mora ali no bairro da Catingueira. Saulo ele também me faz uma pergunta. Então, como tem algo a ver nas três perguntas, nós iremos procurar responder aqui nesse vídeo. A primeira pergunta que tanto Davidson como a pessoa que nos fez hoje relatou é a seguinte, nos questionou é a seguinte: Davi, tudo é válido na relação sexual? Isso é a pergunta de Davidson e a pergunta da pessoa que nos fez hoje. Ela não quis se identificar. E a pergunta de Saulo, que mora ali no bairro da Catingueira, é a seguinte: Davi, um casal legitimamente casado pode frequentar motel? O que a Bíblia me fala sobre isso? Então veja bem, nós vamos ler as Escrituras Sagradas, como nós sempre fazemos. Eu gostaria de deixar um texto para responder essas duas perguntas, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 3, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, a Davidson, a pessoa que nos fez a pergunta hoje, e a Saulo. Veja bem, a Bíblia, ela relata, esse texto, na verdade, ele nos está expondo que o marido deve satisfazer sexualmente a sua esposa e da mesma forma a esposa deve satisfazer sexualmente o marido. Então, o sexo ele é lícito, ele é permitido entre casados nas Escrituras Sagradas. Esse texto nós acabamos de ler. A pergunta que nos foi feita é a seguinte: se tudo pode ser feito na relação sexual. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7, diz o seguinte: que o homem tem de dar honra à mulher como vaso mais frágil, respeitando a mulher. Então, de antemão, a Davidson e a pessoa que nos fez a pergunta hoje, eu gostaria de responder a vocês que não, nem tudo pode ser feito numa relação sexual. Por quê? Porque o homem ele tem de entender que tudo tem de ter comum acordo. Certo? No relacionamento sexual, tanto o homem como a mulher, eles têm de estarem de acordo com tudo que for praticado no ato. Então, nem tudo é permitido. E, biblicamente falando, só é permitido a relação sexual, como lá no livro de Gênesis, o próprio Deus, quando criou o homem e a mulher, diz: crescei e multiplicai-vos. Então, a relação sexual permitida por Deus é aquela relação sexual que não vá machucar, que não vá infringir a mulher, que não vá maltratar a mulher e vice-versa. Então, nem tudo pode ser feito numa relação sexual, a não ser a relação sexual lícita que a Bíblia fala. Quando Deus diz crescer e multiplicar-vos, só existe uma forma da raça humana se multiplicar. É através da relação sexual entre um homem e uma mulher, utilizando o órgão genital masculino e utilizando o órgão genital feminino. Passando disso,
é tudo inventado por homens, é tudo inventado pela cabeça doida da humanidade, que muitos têm, na verdade, os seus impulsos sexuais. Então, passando disso, a Bíblia ela não ordena, ela não permite tal prática. E Saulo, ele nos faz a seguinte pergunta: pode um casal, ele fala aqui casados, frequentarem um motel? Saulo, veja bem, a Bíblia nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Então, veja bem, eu gostaria de te dizer, de antemão, que o ambiente de um motel, em quase toda a sua totalidade, ou em toda a sua totalidade, vamos assim dizer, é um ambiente em que existe influências demoníacas no local. Primeiro, porque segundo estudos, estatísticas, 95% dos relacionamentos sexuais realizados em motéis, eles são na prática de prostituição e de adultério. Significa dizer que solteiros mantendo relacionamentos sexuais com solteiros e casados mantendo relacionamentos sexuais fora do casamento. Então, a Bíblia condena veemente essa prática. Então, é pecado. Então, Saulo, você hoje é casado, você tem sua esposa, você tem sua casa, certo? Você tem o seu leito nupcial. Então, no meu ponto de vista, não existe necessidade de um casal, mesmo que sendo casado, o marido levar a sua esposa para um motel devido ao ambiente. Para você ter uma ideia, você pode estar utilizando um colchão, uma cama desse estabelecimento, em que meia hora antes tinham 2 homens lá, ou tinham 2 mulheres lá, ou tinham um casal de solteiros lá, ou tinha um homem traindo a sua esposa, ou uma esposa traindo o seu marido. Então o ambiente ele fica totalmente carregado por forças demoníacas. Então, a pergunta que você me fez e a resposta que eu estou lhe dando é a seguinte: não é lícito, não é bom que isso aconteça. Certo? Agora, lembrando que o homem ele é livre para fazer o que ele bem entender, sabendo que um dia prestará conta de todos os seus atos a Deus. Então, Saulo, Davidson e a pessoa que nos fez a pergunta, eu espero ter respondido a pergunta de vocês, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar vocês e vocês continuem, se assim quiserem, tirando as suas dúvidas, mandando suas respostas, como também sempre eu digo nos vídeos. Se você não se satisfez com a nossa resposta, fique à vontade para procurar pastores, para procurar pessoas estudiosas da palavra de Deus, que eles vão estar, na verdade, habilitados para tirar também a dúvida de vocês. Então, que Deus nos abençoe